Bom dia, irmãos. Graça e paz. Trago o abraço da nossa congregação, da nossa igreja em Edéia. Trabalho missionário também. Estamos ali reiniciando aquele trabalho, né? E eu quero parabenizar essa igreja pela iniciativa de realizar uma conferência missionária. Mas quero parabenizar mais ainda pelo tema da conferência: plantação e revitalização de igreja. Por que esse tema é interessante? Porque muitas vezes há uma preocupação com missão na igreja e sempre voltada para as missões, às vezes transcultural, às vezes a missão regional, mas em povos não alcançados. E a gente precisa também ter o cuidado de se preocupar com as igrejas locais. É a igreja, a obra missionária mundo afora, ela depende das igrejas estabelecidas. Então, a igreja local, a igreja estabelecida, ela precisa estar bem, ela precisa estar fortalecida, porque são essas igrejas que enviam, são essas igrejas que sustentam, são essas igrejas que apoiam o trabalho, os missionários no campo. Então, nós precisamos nos voltar para os missionários que estão lá no campus, seja transcultural, na Índia, no Japão, na África, como nós estamos sempre orando por esse pessoal aqui na região da Amazônia brasileira, mas devemos olhar também com carinho e cuidado para a nossa igreja local, porque ela precisa realmente estar saudável. A igreja precisa estar bem, a igreja precisa estar num processo de crescimento saudável. Por isso eu achei interessante esse tema para uma conferência missionária. Parece um pouco meio não comum pensar na igreja local quando se fala em missão, mas nós precisamos nos voltar para a igreja e eu achei bastante, eu quero parabenizar por esse tema, revitalização e plantação de igreja. Eu escolhi, dentro dessa minha visão, desse processo de cuidar da igreja local, as 4 dimensões do crescimento da igreja. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, onde nós leremos apenas o versículo 31. As 4 dimensões do crescimento da igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por essa manhã, aqui nesse lugar reservado para o culto ao Senhor, onde os Teus filhos se reúnem, ó Deus, para louvar, para bendizer, mas também, ó Deus, para serem instruídos pelo Senhor através da exposição da Tua palavra. E é o que nós esperamos nessa manhã, sermos edificados como igreja, como povo do Senhor, pela Tua palavra, pela ação do Espírito Santo. Então pedimos que o Senhor prepare os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que ouvindo a Tua palavra entendamos, e aí entendendo, ó Deus, nós coloquemos em prática a partir do nosso coração. Fale conosco, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Queridos, os primeiros capítulos do livro de Atos registram o começo e a expansão da igreja a partir da cidade de Jerusalém. Os discípulos, após receberem o Espírito Santo, começam a pregar com ousadia, com intrepidez a palavra de Deus, e como resultado a igreja, digamos assim, cai na graça do povo. A igreja começa a contar com a simpatia da sociedade e o número de salvos vai crescendo diariamente. O texto diz que a igreja contava com a simpatia da sociedade e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos através da pregação da igreja diariamente. Agora, um fator importante a ser observado na expansão ou no crescimento da igreja primitiva é que ela apresentava um crescimento integral. Ela crescia em todos os aspectos, em todas as áreas. Não havia uma área em que a igreja se destacava mais. Nós vamos ver isso aqui, por isso eu escolhi como tema, que nós, olhando para o livro de Atos, nós podemos ver que a igreja, para experimentar um crescimento saudável, ela precisa considerar esse crescimento a partir de pelo menos 4 áreas que eu quero destacar nessa manhã. Fazem parte da sua existência como comunidade de fé. A primeira área, a primeira dimensão é do crescimento orgânico. O que é um crescimento orgânico? Nós precisamos nos lembrar que a igreja é um corpo.
A igreja é um organismo vivo e que está em desenvolvimento constante. E o crescimento orgânico da igreja, então, diz respeito às suas questões internas. Como ela desenvolve as suas atividades, como ela se desenvolve como corpo de Cristo, tem relação com a sua forma de governo, tem relação com a sua estrutura financeira, tem relação com a sua liderança, com o tipo de atividades que a igreja se propõe e investe seu tempo, recursos, com a sua celebração cultural. Enfim, esse conjunto de elementos, ou a totalidade desses elementos, formam um conjunto que dá sustentação ao crescimento e ao desenvolvimento da igreja como um corpo. Essa verdade podia ser vista na igreja primitiva, que aprendeu desde cedo que ela precisava ter uma identidade própria, que não podia ser confundida com nenhuma outra religião. Naquele momento que surge a igreja cristã, havia uma quantidade muito grande de religiões, lideranças religiosas, padrões religiosos, e a igreja então a igreja cristã surge com a força tal que ela entendeu desde cedo que ela não poderia ser confundida com nada que não fosse igreja. Tinha que ser um organismo vivo, específico, entendido e compreendido com uma identidade própria. Ela não podia ser confundida com nenhuma religião, ela não podia ser confundida com uma instituição do governo, ela não poderia ser confundida com uma ONG. Ela era igreja. Queridos, não tem nada que se compare à igreja. Não há nada que nós possamos comparar à igreja nesse mundo. A igreja é a igreja. A igreja possui uma identidade própria e específica. Nada no mundo, só a igreja é coluna e fundamento da verdade, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Só a igreja está autorizada a pregar o evangelho do Senhor Jesus. Só a igreja está autorizada a pregar a palavra de Deus. Então, igreja é igreja, não tem como você comparar a igreja a nada. E a igreja primitiva tinha essa preocupação, apresentava essa preocupação em que ela não fosse identificada com outra coisa que não fosse igreja. Dois aspectos determinavam o crescimento orgânico daquela igreja: a formação de uma liderança e a valorização da comunhão. Então, esses dois elementos, liderança e comunhão, são indispensáveis à igreja. São elementos chaves, básicos para que a igreja experimente o crescimento saudável, a fim de estabelecer a sua identidade como igreja cristã, como igreja de Jesus na face da terra. Confiança e fidelidade à missão que foi dada a ela. Então, a igreja precisa pensar nesses dois aspectos. E esse é um dos aspectos do crescimento que é um desafio para nós. Criar lideranças maduras e que, ao mesmo tempo, invistam em atividades espirituais que deem aos seus membros condições espirituais que faça da igreja uma unidade. Isso vai da igreja, a sua liderança e a valorização da comunhão. Nós somos um corpo do qual Cristo é o cabeça, mas que nós precisamos ter uma liderança local bem estabelecida. A igreja precisa ser um organismo vivo, sadio na fé e ativo em seu trabalho. Então, entenderam o primeiro elemento? A igreja precisa ter essa preocupação de crescer nessa área também, a dimensão do crescimento orgânico. E a igreja não pode se permitir ser confundida com nada que não seja igreja. A igreja é o corpo de Cristo, um corpo do qual Cristo é o cabeça. E essa igreja precisa crescer saudável a partir de uma liderança e da comunhão dos seus membros que formam a unidade. Mas a segunda dimensão é o crescimento diaconal. Crescimento diaconal ou pode ser definido também como crescimento relacional. Essa dimensão abrange aspectos internos e externos que geram um crescimento saudável para a igreja ou da igreja. Crescimento diaconal pode ser definido como a força do serviço que a igreja presta a esse mundo como prova do amor concreto de Deus. Ou seja, nós devemos nos perguntar: que tipo de serviço nós estamos prestando ao mundo? Qual a nossa contribuição para a sociedade? Qual é o papel da igreja na sociedade? Como o nosso trabalho, o trabalho da igreja, está ajudando a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade menos violenta, uma sociedade menos imoral, uma sociedade menos miserável? Qual é o papel da igreja no contexto social? Essa dimensão envolve o impacto que o ministério da igreja exerce sobre o mundo. O seu grau de participação na vida, nos conflitos, nos temores e esperança da sociedade, na medida em que o serviço ajuda a aliviar a dor humana, que transforma
condições sociais que têm condenado milhões de homens e mulheres à miséria, à pobreza, à tristeza, à doença. Como a igreja pode ajudar a minorar, a diminuir o sofrimento das pessoas? Como o nosso papel junto à sociedade tem contribuído para isso? Sem essa característica, sem esse serviço, a igreja perde a sua autenticidade. A igreja perde a sua credibilidade, porque a igreja vira um fim em si mesma. A igreja passa a viver em função de si mesma e não no mundo ao qual ela está, com o qual ela está interagindo. Nós não somos do mundo, não somos o mundo, mas estamos no mundo e não podemos evitar isso. Nós não somos, apesar de eu ter dito aqui ainda há pouco que nada se confunde com a igreja faz parte, está inserida num contexto social do qual ela faz parte. E ela foi colocada aqui exatamente para fazer a diferença. Vocês se lembram que no capítulo 17 de João, Jesus, na sua oração sacerdotal, diz: Pai, não peço que tire a igreja do mundo, mas que os livre do mal. Mas é aqui que a igreja precisa estar plantada. É aqui que a igreja vai fazer diferença. Então é aqui que a igreja vai ajudar a mudar a realidade das pessoas. Somente como agência do reino de Deus nesse mundo, e somente à medida em que ela consiga tornar visível e prática a sua vocação de amor e serviço, a igreja pode esperar ser escutada e ser respeitada. É por isso que a igreja primitiva começou a, de repente, contar com a simpatia da sociedade. Não é que ela se tornou como a sociedade, mas ela começou a fazer diferença para a sociedade e na sociedade. As pessoas começaram a olhar num padrão estabelecido social, um padrão social que havia sido estabelecido, surge algo diferente, surge algo novo, surge algo que vai ajudar as pessoas. Então as pessoas começam a olhar para, olha, esse povo é diferente, essa nova religião é diferente, esse novo juntamento de pessoas é diferente. Ele se preocupa conosco. Os miseráveis começavam a sentir que esse Jesus do qual a igreja primitiva falava era diferente dos deuses que as nações possuíam. Então eles começam a olhar para a igreja com simpatia. O crescimento da igreja tem que estar ligado ao seu serviço e ao amor ao próximo. Não é isso que Tiago nos ensina na sua carta, a fé acompanhada de obras? Tiago, falando sobre o papel social da igreja, ele diz: a fé sem obras é morta. Do que adianta você chegar ali na porta, ver um miserável passando fome e você dizer: olha, Deus te ama? Tiago diz: essa fé ela é apenas teórica. É preciso que haja praticidade na nossa fé, é preciso que nós pratiquemos a nossa fé. Então, a igreja está no mundo para ser agente de transformação, seja fazendo missão transcultural, seja fazendo missões regional em locais ainda não alcançados, seja no nosso lugar onde nós estamos, seja aqui em Pontalina. Essa é uma preocupação que a igreja precisa ter. A igreja precisa estar no mundo como agente de transformação, ou seja, a evangelização e responsabilidade social caminham junto, caminham de mão dada. E isso é fundamental na igreja como corpo de Cristo. É isso que Tiago quer nos ensinar. A fé precisa ser prática. Talvez a grande pergunta seja: como fazer isso? Como fazer isso? Vários desafios nos cercam como igreja nesses dias, marcado por uma ansiedade coletiva. Vivemos numa sociedade inquieta, vivemos numa sociedade... Essa semana passada eu vi uma colocação sobre o momento que a gente vive, que eu achei muito interessante. A sociedade perdeu algo que ela tinha de mais precioso. O ser humano, o homem, perdeu algo que ele tinha de mais precioso, que é o não fazer nada, é o não preocupar com nada. E isso tem gerado uma sociedade encabulada, uma sociedade depressiva, uma sociedade ansiosa. Aquele tempo que antes do avanço da tecnologia, quando as pessoas paravam para tomar um café sem a preocupação de olhar no celular. Como as pessoas sentavam à porta da sua casa para trocar ideias. Você sabe aquele momento que você fica assim, sem fazer nada? O cérebro recuperava. Hoje não, hoje a gente não tem esse tempo. Você está o tempo todo conectado, você está dormindo e seu cérebro está trabalhando. Então, essas geram uma sociedade ansiosa, há uma ansiedade coletiva, uma época marcada por calamidades, por uma profunda solidão humana. O ser humano está só. Então, para enfrentar esses desafios da era moderna, é preciso refletirmos. Qual é o nosso papel como igreja neste século? Qual é o papel da igreja no século XXI? Será que o papel da igreja é sempre o mesmo?
Agora, como desenvolver e praticar esse papel, aí demanda reflexão. No livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento, no capítulo 12, nós encontramos Davi prestes a ser coroado rei de Hebrom. Está lá o texto, ele vai ser coroado rei de Hebrom. A partir do versículo 24, nós temos uma longa lista de famílias com seus representantes, com seus chefes, que subiriam à peleja para cumprir a visão de Deus, coroar Davi rei em Hebrom. Entretanto, um detalhe chama a atenção. No versículo 32, quando se refere aos filhos de Issacar ou aos homens da tribo de Issacar, temos duas expressões importantíssimas que eu quero destacar para vocês. O texto diz: dos filhos de Issacar foram enviados conhecedores da época para saber o que Israel deveria fazer. A expressão conhecedores da época pode ser literalmente entendida como estudiosos dos fatos. Estudiosos dos fatos. O texto fala de homens que eram bem informados. Você não vai para uma guerra sem estudar o inimigo. Você não vai para uma luta sem planejar como você vai batalhar. Então, aqueles homens eram bem informados, atualizados, possuíam percepção do que acontecia ao seu redor. Karl Barth, teólogo alemão, diz que o cristão deve segurar uma das mãos o jornal do dia e a Bíblia na outra mão. Então, a primeira expressão é: eles foram para a guerra, mas escolheram homens conhecedores da época, homens estudiosos, homens que estavam antenados, estavam concatenados com tudo que estava acontecendo. Conhecedores da época, nós precisamos de pessoas conhecedoras do tempo que nós vivemos. Precisamos identificar as demandas do homem moderno. A segunda expressão é para saber o que Israel devia fazer. Então, eles mandaram homens conhecedores da época para saber o que Israel deveria fazer. Ou seja, com discernimento, deveriam saber que caminho tomar. Vivemos num momento histórico em que nós precisamos de filhos de Issacar. Precisamos de pastores, precisamos de líderes, precisamos de crentes que olhem para além do horizonte. Homens que entendam a época, conheçam a época, estudem a época, conheçam a realidade em que vivem, mas que ao mesmo tempo busquem o discernimento espiritual na Bíblia para saber como deve fazer. Entenderam a realidade do momento que nós vivemos? A igreja precisa saber aonde ela está, o contexto social em que ela vive, quais as demandas ou quais são as demandas do homem moderno. E uma vez conhecendo essas demandas, quais são as nossas dificuldades, quais são as demandas da sociedade do século XXI, agora nós olhamos, nos voltamos para a Bíblia para ver como nós devemos agir de maneira biblicamente orientada para minorar, para diminuir, para resolver, para ajudar a sanar os problemas da sociedade na qual nós estamos. Não é como um pastor disse dias atrás que a Bíblia precisa ser atualizada. É um desavisado aí, diz que a Bíblia não atende às demandas do homem moderno. Como assim? A Bíblia é um livro atual, a Bíblia é a palavra viva de Deus, Deus tem resposta para tudo em todo o tempo, a Bíblia é atemporal. Mas às vezes nós não sabemos como aplicar a realidade da Bíblia, ou a verdade da Bíblia, à realidade na qual nós estamos inseridos, não porque nós não conheçamos a Bíblia, mas porque nós não conheçamos as demandas do tempo moderno. Então a igreja precisa estar ligada nessa atividade relacional ou diaconal. Como nós devemos oferecer trabalho biblicamente orientado para contribuir para a sociedade menos miserável, menos justa, tornar a sociedade mais justa, menos imoral, menos violenta, né? O aspecto interno da igreja tem que gerar atitudes práticas para com a sociedade na qual ela está inserida. A igreja primitiva cantava? Cantava. A igreja primitiva orava? Orava e muito. A igreja primitiva pregava a palavra de Deus? Muito. Mas vivia a dimensão diaconal. O texto sagrado diz que a igreja repartia o pão, saciava a fome e as necessidades físicas das pessoas. A igreja se relacionava com a sociedade, porém ela não se deixava influenciar pela sociedade. Era uma igreja que conseguia viver a realidade do seu tempo sem negociar os princípios da palavra de Deus. Queridos, nós estamos falando de uma igreja que acabara de surgir. Uma igreja que ainda estava aprendendo a ser igreja e já tinha essa visão. Nós precisamos fazer diferença no mundo no qual nós estamos inseridos. E para isso nós precisamos conhecer a realidade do nosso tempo. Pontalina é uma cidade média que com certeza tem problemas sérios
né? Tem problemas graves aqui nessa cidade, como toda qualquer cidade brasileira. Então a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja bíblica aqui nesse lugar precisa parar e conhecer os aspectos regionais. Às vezes nós pecamos porque nós insistimos em praticar uma igreja aos moldes dos anos 30, 1859, quando Simonton chegou aqui. Precisamos mudar a nossa visão. Precisamos de uma igreja conhecedora do espírito da época, com discernimento bíblico para saber o que precisa fazer. Então tá bom, vamos para a terceira dimensão. Crescimento firmado em suas convicções. Essa dimensão está relacionada à fé e à identidade da igreja, que determina o seu nível de maturidade cristã. Tem a ver com o grau de conhecimento ou de consciência que a igreja tem a respeito de si mesma, ou da sua razão de ser. Você já parou para pensar por que você não está na igreja? Porque você está na igreja? Porque você é a igreja? Uma vez respondido isso, você vai se perguntar por que então essa igreja está aqui? Por que um dia Deus tocou no coração de um homem ou de vários homens, né, de um conselho, não conheço bem a história de Pontalina, como foi plantada essa igreja aqui, mas por que Deus abriu a visão de alguém para começar um trabalho aqui nessa cidade e conseguiu esse local aqui nesse lugar? A igreja não está aqui aleatoriamente. A igreja tem uma razão de ser, estar aqui plantada nesse lugar. Então, quando nós falamos crescimento firmado em suas convicções, é sobre a igreja entender o porquê ela é igreja, o porquê ela existe, qual é a razão de ser. O texto de Atos 9:31 diz que a igreja primitiva se edificava e caminhava no temor do Senhor. A igreja, na intenção de crescer, que é um sonho de todos nós, talvez se eu chegasse aqui e perguntasse para você qual é o sonho, seu sonho como membro dessa igreja para essa igreja, talvez você respondesse que a igreja cresça, que a igreja exploda, que a igreja tem que vir derrubar esse templo e construir um templo maior. Esse é o sonho nosso, a igreja precisa crescer. Mas a igreja, nessa intenção de crescer, no afã de se tornar grande, ela não pode se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Ela não pode abrir mão das suas convicções. É importante lembrar que Atos 2:42 afirma que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então fica evidente nessa passagem o grau de espiritualidade que aquela igreja gozava. Era uma igreja bíblica, era uma igreja centrada na fé. Quer dizer, os crentes sabiam porque eram cristãos, eles tinham prazer de ser chamados cristãos. A maior alegria da igreja foi ali no capítulo 11 de Atos 26, quando eles foram pela primeira vez chamados cristãos. Talvez nós não tenhamos uma ideia clara, não saibamos dimensionar o que significa para nós sermos reconhecidos como cristãos, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Talvez nós não tenhamos ideia do que significa isso para nós. Os crentes sabiam porque eram cristãos. Até então eles eram chamados do caminho. Até Atos 11:26, os cristãos eles eram chamados seguidores de Jesus, os do caminho. Também era uma identificação muito saudável, porque Jesus dizia, eu sou o caminho. Então dizia, olha, você é do caminho, então você é dessa nova religião, você é dessa nova movimento religioso que está. Mas a partir do capítulo 11, versículo 26, é mais do que isso. Eles são imitadores de Cristo, nós somos cristãos. Precisamos ter uma dimensão do que isso significa, irmãos, para nós. Essa é a nossa identidade, nós somos cristãos. Nós somos imitadores de Cristo, nós somos pequenos cristos, nós somos representantes de Cristo. Nós temos uma missão dada por Cristo. O conhecimento dessas verdades tem uma relação direta com o discernimento do lugar da igreja no mundo. Ela sabe que está no mundo, mas que ela é diferente do mundo que a cerca, ela sabe que não pode se conformar com este século. Ela tem que ser igreja, uma igreja formada por cristãos. Quando a igreja perde essa noção, ou perde a noção do que ela acredita, quando ela abandona os seus princípios, então ela perde a autoridade da sua pregação. Por que a igreja primitiva gozava com a simpatia da sociedade e nunca perdeu a sua autoridade?
Exatamente porque o texto diz, eles edificavam-se e caminhavam no temor do Senhor. Eles sabiam o que queriam, quem eram e por que eram. Nesse aspecto, a igreja primitiva serve de grande exemplo para nós. Aliás, em tudo ela serve de exemplo, né? Ela nunca perdeu de vista quem era. Ela nunca deixou de entender em que ela cria. A igreja sabia exatamente, ela perseverava na doutrina. Esse era o objeto da sua fé. E o que deveria fazer. Quem era, o que cria e o que deveria fazer. Se nós quisermos, irmãos, como igreja, no século XXI, ter um crescimento saudável, nós precisamos exatamente isso. Saber quem nós somos, o que nós cremos e o que nós queremos. E o que nós devemos ser. Senão nós vamos nos tornar um elefante branco na sociedade. Algo que ninguém saiba para que existe nem por que existe. Se nem nós sabemos o que nós somos, o que nós queremos, o que nós cremos, se dentro da própria igreja há confusão acerca daquilo que ela crê, daquilo que ela é, imagine o que a sociedade vai pensar da igreja. Queremos um crescimento saudável? Sim, mas sem perder de vista quem nós somos. É desse conceito que nós precisamos. Havia naquela igreja uma preocupação constante com a palavra de Deus, com a fé, com a oração, com a obediência ao Senhor. O apóstolo Paulo tinha razão quando disse: porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo não disse assim, eu tenho uma opinião acerca de Jesus. Ele não disse, eu tenho uma opinião acerca da igreja. Ele não disse, eu tenho uma opinião acerca da fé. Paulo não disse isso, ele disse, eu tenho convicção, eu estou bem certo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem e no que eu tenho crido. É essa convicção que às vezes falta aos crentes. Uma das coisas que me chama a atenção, nós temos nas cidades, pessoal, vocês vão saber quem é, mas eu não vou citar o nome, pessoal que sai de porta em porta aí fazendo trabalho de pregação. E eles chegam na nossa porta, bate lá na nossa porta, às vezes sexta-feira, às vezes sábado de manhã, sempre de 2 em 2, e eles vêm para oferecer a sua doutrina. Só que eles oferecem uma doutrina absolutamente equivocada, contrária ao que a Bíblia ensina. E muitas coisas diferindo daquilo que a palavra de Deus prega. E nós ouvimos aquilo de maneira educada, damos ouvido ao que eles estão falando, e nós sabemos que eles estão errados, que eles estão apresentando uma versão errada do Evangelho, da Bíblia, ainda estando com a Bíblia aberta. Há uma interpretação equivocada da palavra de Deus, nós sabemos disso, e nós não temos coragem, capacidade de argumentar com eles, porque pode ser que eles estejam melhores preparados do que nós. Você sabe que está errado, mas você não tem argumento para discutir com ele, porque falta convicção. Quando alguém chega e diz para você que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus, você sabe que não é. Você tem plena convicção bíblica, conhecimento bíblico de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que ele é uma pessoa, que ele tem pessoalidade, que ele tem personalidade. Mas você não sabe como colocar isso para refutar aquilo que as pessoas estão dizendo errado na sua porta. Entenderam por que é importante a convicção? Porque nós precisamos pregar a verdade como verdade. Alguém já disse, não me recordo o nome aqui, mas que a igreja às vezes prega a verdade como se fosse uma mentira, como se tivéssemos medo de sermos desmascarados. E o mundo prega uma mentira como se fosse verdade. Está invertido os polos. Nós pregamos a verdade timidamente como se fosse uma mentira, como se corrêssemos o risco de sermos desmascarados. Mas o mundo prega uma mentira com a convicção de que está pregando a verdade. E muitas vezes o mundo nos engole como igreja. Porque nós não temos convicção daquilo que nós cremos. Sabemos o que é certo. O apóstolo Paulo não estava falando que ele tinha uma opinião a respeito de Jesus. A igreja não pode ter uma opinião a respeito de Jesus. A igreja não pode ter uma opinião acerca do Evangelho. A igreja precisa dizer, eu estou bem certo daquilo que eu creio.
eu tenho convicção naquilo que acredito, a opinião pode ser mudada. Quando nós mudamos de opinião o tempo todo, uma convicção bíblica permanece como prova de um amadurecimento cristão. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós experimentamos crescimento no conhecimento da palavra de Deus e mais nós temos aumentado a nossa convicção acerca da verdade que nós professamos crer. Uma igreja que deseja crescimento saudável, ela não pode negociar suas convicções. Ela precisa viver no seu tempo, ela precisa ser conhecedora do espírito da sua época, mas nunca abandonar as convicções em nome de uma modernização para se tornar relevante. Então veja que é um desafio grande que nós temos. Nós não podemos viver no passado, viver o presente como nós vivíamos no passado, mas ao mesmo tempo nós precisamos viver no presente como presente, mas sem negociar as nossas convicções, que vem lá de trás. Pecamos às vezes quando nós tentamos manter o tradicionalismo. São duas coisas que nós às vezes temos dificuldade de lidar. Tradição e tradicionalismo. Queridos, nós temos uma tradição reformada que não dá para negociar de jeito nenhum. Nossa tradição reformada, biblicamente orientada, precisa ser preservada. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana reformada, igreja que prega a palavra de Deus, que defende os princípios bíblicos que foram defendidos pelos reformadores, muitos até perdendo a sua vida. A nossa tradição não pode ser biblicamente orientada, não pode ser deixada de lado. Mas às vezes nós pecamos pelo tradicionalismo. O tradicionalismo mata. O que é o tradicionalismo? É a preservação de coisas secundárias e periféricas que em nada contribuem para o desenvolvimento da igreja. Às vezes a gente vê a igreja discutindo se deve usar banco ou cadeira. Pastor, mas nós sempre tivemos banco. Esses bancos foram doados pelo irmão fulano de tal. Se nós tirarmos esse banco daqui, o irmão fulano de tal vai se revirar lá no seu caixão. O irmão já morreu, tem 60 anos. Isso é só um exemplo de tradicionalismo. Pastor, mas nós estamos ficando muito modernos, nós queremos trocar o ventilador por ar-condicionado. Onde essa igreja vai parar? Nossa igreja sempre teve ventilador, pastor. É só um exemplo do que às vezes nós perdemos tempo com coisas secundárias, periféricas, que não contribuem em nada para o avanço da igreja, o avanço do evangelho. Enquanto isso, nós estamos discutindo coisas que não levam a nada. E a sociedade está aí se pervertendo, pessoas morrendo e indo para o inferno porque a igreja está voltada para si mesma. Então a igreja precisa saber quem ela é, o que ela quer, aonde quer chegar e o que ela precisa ser nessa sociedade. A igreja não pode abandonar suas convicções em nome de uma modernização para se tornar relevante. Me lembro de uma campanha política há um tempo atrás em que um candidato me procurou lá em Aparecida, na conversa, e disse: pastor, nós precisamos ser eleitos para defender os interesses da igreja. E como assim, meu irmão? O interesse da igreja é pregar a palavra de Deus, o interesse da igreja é ver pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. A igreja não tem que estar se preocupada em ser uma potência econômica, social, política. A igreja precisa ser uma potência na pregação da palavra de Deus. A igreja precisa contar com a simpatia da sociedade, pregando a palavra de Deus, vendo vidas sendo transformadas. E para isso é preciso convicção. Aí nós vamos experimentar um crescimento saudável. Mas há uma quarta dimensão que eu quero tratar com vocês. Diz respeito ao crescimento numérico. O texto que nós lemos diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescimento numérico é um dos mais importantes alvos da igreja. E eu explico por quê. Quando Jesus diz assim: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, o que ele esperava? O que ele visava? Não era o crescimento? Crescimento. Expandir é uma necessidade. Nesse caso, o crescimento numérico está ligado à salvação de pecadores. Quando nós evangelizamos, as pessoas creem. Quando as pessoas creem, elas professam Jesus como seu Senhor, isto é, elas se tornam discípulos de Jesus. Então, esses novos crentes são batizados e vinculados ao rol de membros da igreja. Resultado? A igreja cresce em número.
Crescimento natural, né? É a reprodução natural que o povo de Deus experimenta ao proclamar o Evangelho, chamando homens e mulheres ao arrependimento. Arrependimento de seus pecados, chamando a fé ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É natural, irmãos. O crescimento numérico da igreja é natural. Nós plantamos, nós semeamos, nós regamos. O crescimento vem de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a sua palavra não volta para ele vazia. Então, quando Jesus comissiona a igreja a fazer discípulos, ele está dizendo, preguem a palavra. Disseminem o evangelho. Falem de Jesus. Anunciem Jesus como a verdade salvadora de Deus. E vai haver crescimento. As pessoas crerão. E as pessoas, quando creem, é natural que elas queiram participar de uma igreja. Não existe crente, não existe cristão fora da igreja, porque nós somos inseridos no corpo. Nós temos prazer em fazer parte desse corpo. Então a igreja vai crescendo assim. A igreja primitiva começou com um pequeno grupo de pessoas que se reuniam no cenáculo logo após a ascensão de Jesus. Esse grupo cresceu. Esse grupo chegou a 120 pessoas na sequência. 120 pessoas, 120 cristãos, 120 no caminho. Uma igreja, maior igreja cristã do mundo, 120 membros. Na sequência, Pedro faz aquele famoso discurso. E o número cresce, 3.000 pessoas. Já são 3.000 cristãos. Já são 3.000 evangélicos. Já são 3.000 crentes. Já são 3.000 protestantes. Dê o nome que você quiser. São 3.000 discípulos de Jesus. E sabe o que mais? Quando nós chegamos no capítulo 4 de Atos, a igreja já contava com 5.000 pessoas. Nós estamos falando do início da igreja, irmãos. Em pouco tempo a igreja vai de 120 pessoas, começa com 12 ali, né, os apóstolos, 120, 3.000, 5.000. Semana li os dados aí sobre a estatística, as últimas estatísticas do IBGE, diz que no Brasil são cerca de 22% de cristãos, ou de evangélicos, melhor dizendo. Isso dá quase 55 milhões de pessoas. 55 milhões de brasileiros, discípulos de Jesus. Olha o tamanho da igreja. Porque nós temos pregado a palavra, né? Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos por causa da pregação do Evangelho. Então, quando fala crescimento, é a quarta dimensão, crescimento da igreja, é o crescimento numérico. Ah, pastor, mas só pensamos em crescer numericamente? Sim, meu irmão, para que a igreja está nesse mundo se não é para evangelizar? Se nós evangelizamos, as pessoas crerão, e se elas crerem, elas vão participar da igreja. Se elas vierem para a igreja vai crescer. Quando nós fazemos missão, nós não estamos pensando no crescimento da igreja? Me lembrei agora, minha esposa vai lembrar desse fato, um diácono, um amigo nosso da igreja, que era pastor, até já faleceu. Nós começamos a fazer um trabalho numa fábrica que tem em Goiânia, bem distante. Nós estávamos lá na Canaã, perto do bairro Goiás, nós estávamos fazendo um trabalho lá perto do Sepaigo, lá em Aparecida de Goiânia, um trabalho lá do empresário que chamou a igreja para fazer um trabalho lá junto com os seus funcionários. E esse diácono veio questionar, pastor, mas nós estamos pregando a palavra e aquele pessoal nunca vem para cá. Meu irmão, mas a igreja está indo lá, não precisa deles virem para a igreja está indo lá. Porque quando fala em crescimento numérico é óbvio, é lógico, que quando você evangeliza alguém, seu vizinho, irmão, um parente, um colega de trabalho, e ele vem congregar na sua igreja, no lugar onde você é membro, na sua comunidade, glória a Deus por isso. É alegria sobre alegria, alegria de vê-lo aceitando o evangelho, o convite da graça, e alegria de vê-lo congregando com você. Mas quando nós pregamos a palavra e aquele irmãozinho, que agora é irmãozinho, entendeu a palavra, e ele vai congregar numa outra igreja, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O evangelho, a igreja está crescendo, né? Então é maravilhoso ler esses textos de Atos e ver como aqueles irmãos levavam a sério o crescimento numérico da obra de Deus.
Alguns dizem, nós primamos pela qualidade, não por quantidade. Não, pastor, nós queremos quantidade, nós não preocupamos com quantidade, nós queremos qualidade. Querida, a qualidade do seu evangelismo, a qualidade da pregação da igreja, naturalmente vai levar a um crescimento. Isso é natural. Se você tem qualidade na sua pregação, significa que você está cumprindo a missão que Jesus te deu. E se você está cumprindo a missão que Jesus te deu, pessoas vão se converter por meio da pregação que você tem feito de maneira fiel, biblicamente orientada. Mas é importante saber que esse fenômeno, e é preciso que isso fique claro para nós, está ligado à qualidade. Porque os que iam se unindo à igreja primitiva eram ensinados e doutrinados na fé cristã. Não eram adesões. O que aconteceu ali não eram pessoas aderindo a uma nova causa. Eram pessoas se convertendo verdadeiramente ao Evangelho. A igreja não precisa de adeptos. A igreja nunca será formada por adeptos. A igreja será formada por convertidos, regenerados, transformados. As pessoas simpatizavam com a igreja, mas nem todas elas vinham para a igreja. Porque nem todas elas se converteram. Elas olhavam para a igreja, elas gostavam de ver a igreja, o modo de vida da igreja, e elas simpatizavam com essa nova realidade, com essa nova religião que surgiu. Mas nem todas elas vinham para a igreja. A igreja não precisa de simpatizantes. Nós temos muitas coisas no Brasil que têm agregado simpatizantes. Eu sou simpatizante, virou moda de repente, eu sou simpatizante da causa. Os chamados excluídos ganham simpatizantes. A igreja não precisa de simpatizantes. A igreja não precisa de adeptos. A igreja precisa e é formada por pessoas convertidas, regeneradas, transformadas, justificadas pela graça mediante a fé. São pessoas assim que fazem com que a igreja cresça. Então, esse fenômeno, crescimento de igreja, tem a ver com qualidade. Os cristãos da igreja primitiva, estavam voltados para um crescimento equilibrado. Havia entre eles uma disposição para a adoração, compromisso com o próximo, compromisso com a doutrina, consciência cristã e preocupação com os perdidos. Tudo isso revela que era uma igreja comprometida com o reino de Deus. Essa é a realidade da igreja, né? Por isso era uma igreja forte, por isso é uma igreja abençoada, por isso é uma igreja que mais de 2000 anos nós estamos falando dela aqui. Será que daqui a 2000 anos estarão falando da igreja presbiteriana de Pontalina como uma igreja exemplar, como uma igreja que deve ser imitada? Que Deus abençoe que seja. Apesar que não, né? Daqui a 2000 anos espero que Jesus já tenha voltado e esse mundo já tenha sido glorificado, nós tenhamos sido glorificados. Mas se for da vontade de Deus que daqui a 2000 anos Jesus ainda não tenha voltado, que a igreja de Pontalina se desponte como uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que pregava o evangelho da graça, uma igreja que era conhecedora do espírito da época, uma igreja que tinha preocupação com o crescimento saudável, uma igreja que pregava o evangelho, que cria, não negociava suas convicções. Daqui a 2000 anos, o que as pessoas dirão da igreja do século XXI? Né? A igreja primitiva aconteceu mais de 2000 anos. Nós estamos aqui, olhando o que movia essa igreja, lendo com alegria esse texto que nós lemos, que a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, que era uma igreja que se edificava, e uma igreja que caminhava no temor do Senhor, e era uma igreja que se confortava no Espírito Santo e que crescia em número. Essa seja a realidade de cada um de nós, irmãos. Então, precisamos buscar o crescimento equilibrado da igreja. Isso quer dizer que, como um corpo, a igreja precisa experimentar um crescimento em todas as áreas. Espiritual, social, relacional. Portanto, não pode haver preferência por uma dessas dimensões. É preciso tomar cuidado para não enfatizar uma determinada estratégia ou plano e lançar os demais no esquecimento. Esquecer das outras atividades. Uma igreja não pode simplesmente se preocupar com a doutrina e se esquecer do amor ao próximo. Jesus Cristo disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a igreja não pode priorizar a questão social, senão ela vira um clube social. Ela vira um fim em si mesma. Se esquece de zelar pela pureza doutrinária.
Da mesma forma que a igreja não pode deixar de lado a questão da comunhão por causa de outras prioridades. É por isso que a igreja primitiva, estudar a igreja primitiva é fascinante, porque nós vemos que ela tem um crescimento integral, ela crescia em todas as áreas. Havia preocupação com o social, havia preocupação com a pureza doutrinária, havia preocupação com a liderança, havia preocupação com a comunhão, tudo assim no mesmo ritmo. A igreja crescia no mesmo ritmo, né? Então, se houver prioridade ou preferência para com uma das 4 dimensões que eu apresentei aqui, a igreja perde a sua identidade. Se a igreja for uma igreja muito voltada para o social, ela perde a sua identidade. Se a igreja se preocupar somente com a doutrina e fechar as suas portas, estamos aqui só na doutrina, ela perde a sua identidade. Se a igreja não se preocupar com o crescimento numérico, através da evangelização, ela perde a sua identidade. Se a igreja não conhecer o espírito da época em que ela vive e contribuir para o desenvolvimento da sociedade, ela perde a sua identidade. Portanto, comunhão, fé e serviço são inseparáveis no processo de crescimento da igreja. Queremos crescer. Precisamos crescer. É uma ordem de Jesus. Mas isso acontece naturalmente. E acontecerá naturalmente quando todos nós nos conscientizarmos de que deve haver participação de todos na comunhão, na participação do serviço, na atenção social, na fidelidade para realizar o trabalho necessário. Quando a visão da necessidade de crescimento numérico nos levar à evangelização é o discipulado. Aí nós vamos crescer da maneira bíblica, de uma maneira biblicamente orientada e biblicamente saudável. A igreja não pode, irmão, se dar por satisfeita até que, enquanto houver um ser humano sem ouvir a pregação do Evangelho. Seja lá na África, seja na Índia, seja no Japão, seja na Oceania, seja na Europa, seja aqui na nossa rua, seja na porta da minha casa. Enquanto houver um ser humano sem conhecer Jesus, a igreja não termina a sua missão. Ou seja, nós temos uma missão que só terminará quando Cristo voltar. Louvo a Deus pela visão missionária do reverendo Davi. Tenho convivido com Davi já há alguns anos. E sei que esse irmão tem um coração missionário. Mas eu louvo a Deus também pela visão missionária do conselho dessa igreja. Eu louvo a Deus pela visão missionária de cada membro dessa igreja. Prova disso é que estamos fazendo mais uma vez, realizando mais uma vez uma conferência missionária. Quando nós realizamos a conferência missionária, nós estamos chamando a igreja a uma reflexão sobre tudo que nós temos conversado nesses dias. A igreja tem uma missão, foi dada uma missão à igreja. Então, de vez em quando, a gente precisa parar, pensar, discutir o assunto, voltar ao assunto. Trazer uma reflexão sobre missão. Que Deus abençoe, que essa igreja experimente um crescimento equilibrado, saudável e que permita investir cada vez mais, não só financeiramente, mas também financeiramente, na obra missionária. Que a visão missionária dessa igreja se desenvolva a cada dia, para que essa igreja continue sendo o que é, Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos pela consciência que o Senhor nos dá de quem nós somos. Somos a igreja do Senhor Jesus. Somos cristãos. Somos imitadores de Jesus. Foi-nos dada por Ele mesmo uma grande comissão. Ir por todo o mundo pregando a palavra, pregando a verdade, apresentando Jesus Cristo. E temos feito isso, ó Deus. Prova que o Evangelho tem crescido, talvez não na velocidade que deveria. Há um mundo a ser conquistado. Na verdade, os trabalhadores são poucos, a seara é grande. Mas os trabalhadores têm se detido, ó Deus, na responsabilidade de transmitir Jesus Cristo. Eu louvo, Senhor, pela igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra. Pelos nossos irmãos missionários, que muitas vezes, ó Deus, superando dificuldades que nós nem imaginamos, estão cumprindo a missão dada a eles. Estão anunciando Jesus Cristo aonde Ele ainda não foi anunciado.
estão fazendo com que pessoas se convertam ao Evangelho e glorifiquem a Deus. Ó Deus, cuide deles, cuide das suas famílias, supra todas as suas necessidades, ó Deus, sejam elas quais forem, físicas, materiais, emocionais, psicológicas, espirituais. Abençoe os missionários espalhados pelo Brasil também, norte, nordeste, tem feito um trabalho maravilhoso, alcançando corações, vidas têm sido transformadas pelo trabalho da igreja. Mas abençoa-nos, ó Deus, como igreja local. É daqui que saem os missionários para os campos. Somos nós, ó Deus, nas igrejas instituídas, que apoiamos, que sustentamos, que enviamos, que oramos, que nos unimos, ó Deus, em oração por esses amados irmãos. Pai, abençoe a igreja presbiteriana de Pontalina. Que essa igreja continue, ó Deus, sendo uma igreja missionária. Continue sendo uma igreja preocupada, ó Deus, com todos os aspectos que foram aqui tratados. Mas, acima de tudo, ó Deus, que essa igreja continue sendo uma igreja bíblica, uma igreja fiel à sã doutrina, uma igreja que tenha convicção daquilo que ela é, daquilo que ela crê e do que ela precisa ser. Que essa igreja, ó Deus, jamais negocie os princípios da fé cristã. Que essa igreja, ó Deus, jamais deixe de falar a verdade bíblica. Abençoe o pastor dessa igreja, abençoe o conselho dessa igreja, as lideranças dessa igreja de um modo geral. Cada membro dessa igreja, cada família, cada idoso, cada jovem, cada criança. Para que essa igreja, ó Deus, cada dia experimente o crescimento saudável segundo a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, nós oramos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, em nome de Jesus.